Bom dia, bom dia! Chegando aqui nesta quinta-feira gelada para darmos continuidade, na verdade é finalizar a série de lives, rompendo ciclos emocionais. Já vejo aqui minhas amigas chegando, estava com saudade desse cantinho aqui. Estamos aqui para fazermos mais uma entrega juntas e que prazer enorme! Olá! Bom Cheguei. dia, minha amiga! Bom Saudade! dia! Bem-vinda de volta! Que saudade! Obrigada! Que Bom falta que você dia! faz, né, minha amiga? Ah, gratidão! Bom dia, Val, vejo você. Não tô vendo o seu pedido e nem tô conseguindo te enviar convite. Ah, que delícia, amiga, tá aqui. Apesar do frio. Né? Tá frio, hein? Eu tô com frio. Opa! Tá Foi bem frio, difícil sair das cobertas hoje, hein? não é? Menina, tá um bocado. Hum. Você que tá chegando por aqui, você que vai ver essa live posteriormente, né, minha amiga? Comenta, compartilha, veja se faz sentido. Nós vamos falar de um tema muito poderoso, né? Que Sim, acho que não tem uma pessoa que não seja tocada, né? sim, Pelo desafio de perdoar, né? não é? Então, vamos encerrar esse ciclo de lives, né? Nesta manhã gelada, né? Mas aquecida. Nós vamos aquecer, né? Os nossos Sim. corações nesta entrega. E vamos falar, né? Do poder, né? Do perdão para nós encerrarmos ciclos. Você consegue ver o convitinho, solicitação da Val aí, amiga? Não tá aparecendo, você acredita? Os meus botõezinhos, apareceu agora. Vamos lá, minha amiga, cadê você? Eu tô clicando para aceitar, não sei se tá indo porque ele continua vermelhinho. É, vamos Vamos aguardar. compartilhar. Eita, vai funcionar! Entrou, maravilha! Glória a Deus. Estou me Bem-vinda, vendo Val. as duas? As Tá duas vendo, me veem? gente? Vejo Tá vocês. vendo? Você vê a Ai, que gente, bom. Val? Eu vejo as duas. Oh, que maravilha! Bom dia, Bem-vinda por meninas. aqui. Dia, Bem-vinda bom também. Nossa, dia. tá frio, hein? Aqui nossa Gente, Summer Londres, né, Val? Estou aqui, ó, toda coberta, toda Não é? agasalhada. Bem-vinda, Cícera, de volta. Gostoso. tava com saudade de vocês. Imagino, viu? Falei, meu Deus, foram só 15 dias, mas será que eu vou saber retomar para essas lives, né? Claro que sabe. É que nós falamos muitas coisas aqui nas últimas duas lives. Você estava aqui com a gente na primeira, que a gente deu a introdução, né? Falamos o que são esses ciclos repetitivos. E aí nós viemos na segunda live explicando, né, quais são essas raízes emocionais que nos prendem, né? É, essa coisa de padrão, né? De que se repete até a gente se despertar. Que enquanto a gente não desperta para o que quer nos avisar, para o que aquilo quer nos ensinar, a gente acaba revivendo aquilo e não é castigo, é só aprendizado. É tipo uma prova de recuperação. Todas as vezes que você não for bem, você vai ter que fazer outra. Senão vai ter uma repetência. Então é muito importante a gente ver os ciclos como aprendizados e refletir sempre, se perguntar o que isso está querendo me ensinar, o que isso veio me ensinar, o que eu devo aprender em relação a isso, para que isso não precise se repetir, né? Então, sempre que a gente vem aqui, todas as quintas-feiras, a gente vem mais com essa proposta de trazer um pouco mais de clareza para vocês e expandir um pouco mais a consciência de vocês, porque enquanto a gente não coloca luz sobre isso, ainda fica lá naquele ponto cego, aquele cantinho escondido, que eu gosto de chamar de baús do inconsciente, porque é inacessível enquanto a gente não sabe nem que aquilo existe, né? E que série, né, meninas? Essa série aqui, hoje nós estamos na quarta. Quem aí não acompanhou, eu aconselho voltar, né? Tá tudo gravado lá no nosso perfil e acompanhar, porque foi muito importante aqui, né? Rompendo o ciclo foi a série. E hoje finalizando com esse tema do perdão, que vai ser também aí poderoso. Mas é importante, né? Voltar lá nas outras lives e acompanhar.
vai te ajudar muito a entender aí, a romper qualquer padrão, qualquer ciclo aí que você esteja vivendo na tua vida. E quem nunca, né, meninas? Quem nunca repetiu o ciclo, quem nunca repetiu o padrão, comportamento, faz parte da vida de todo ser humano. O importante é a consciência que a gente alcança para poder romper isso, né? E essas lives são para isso. Para nós rompermos tudo isso. E juntas aqui, vamos embora. Juntas vamos mais longe, né, meninas? Confesso que estava com saudades, né, de escutar vocês, de partilhar com vocês. Tenho certeza que vocês fizeram entregas lindas, maravilhosas. Teve até comentários, viu? Que eu não compartilhei, vou compartilhar depois, né? Falaram que a live estava incrível. Eu falei, olha, preciso assistir, porque eu não assistia, estava ausente. Mas eu compartilho com vocês. Sim. E o que será, né, meninas? Quando a gente fala do perdão, né, Valdi, as mulheres que estão chegando, que vão assistir posteriormente, será que perdoar é fraqueza? Né? Eu não sou boba, não, de ficar perdoando. Mas será realmente, né, a gente perdoar? Será que perdoar é esquecer? Né? Vão respondendo aí, né, você que vai assistir posteriormente na gravação, que está chegando. Faz sentido para você? Será que você já sentiu dificuldade de liberar o perdão para alguém? Será que significa aceitar as injustiças que nos aconteceram? Né? A gente tem que parar para poder colocar luz, como a Gi falou, né? Para tudo aquilo que nos aconteceu. Né? Enquanto a gente foge, se esconde, a gente continua, né, carregando pesos. E o perdão é um deles, é um dos pesos da vida, é um dos maiores pesos, né? Porque é algo que aconteceu. Alguma coisa impactou. Algo pesou. E agora, né? Nós vamos contar para vocês aí a chave dessa virada emocional, né? O que a gente pode fazer no decorrer dessa live, né? Para a gente se livrar aí desse peso do perdão, do auto-perdão, né? Muitas pessoas não conseguem se perdoar também, né, meninas? Com certeza. Eu vi, para mim mesmo o auto-perdão foi mais difícil do que perdão. Amiga. Bem-vinda por aqui, Vanessa. É porque a gente quer colocar um chicotinho, né? Aqui, né? Para se flagelar, porque você permitiu que aquilo acontecesse. Mas a consciência que a gente tinha na época não nos dava clareza de que sempre há escolha. E até ficar num lugar que está te ferindo, que você acha que não tem escolha de sair, que é impossível, enfim, é uma escolha. Então, é clareza mesmo. A gente precisa se perdoar que quando a gente não sabia que ficar também era uma escolha, quando você acha que não tem possibilidade, que é impossível sair, é preciso auto-perdão. Bem-vinda, Van, obrigada. Bom dia. E nós, né, meninas, e muitas mulheres, né, permanecem aí, né, presas a ciclos emocionais, justamente por isso, por não liberar o perdão, né, por carregar aí essas mágoas, esses ressentimentos dentro delas, né? E, como todos já sabem, mágoa é má água, é uma água suja dentro da gente. Eu falo que é a sujeira emocional, né, que nós carregamos. E por que carregar tanta mágoa, né? Tanto ressentimento? E ressentimento é ressentir. Olha isso. Se a gente prestar atenção na palavra, nós vamos correr dela. Quem é que quer ficar ressentindo? E de novo, e de novo, e de novo. Ressentimento é isso. Mas eu sei, né, que nós temos muita dificuldade de liberar esses ressentimentos, de liberar essas mágoas. Falar é muito fácil, mas na prática é desafiador, né? Se eu passei ali por um processo, alguém me magoou, muitas vezes eu quero liberar esse perdão. Até como a Gi falou aí para mim mesma, né? A gente quer, mas muitas vezes não consegue. Mas é muito necessário. Porque disso depende o meu futuro. Né? Nós ficamos presas nesses ressentimentos, nessas mágoas, e isso impede a gente de avançar para o futuro. E outra questão muito importante, né? Essas sujeiras, esses ressentimentos, essas mágoas vão gerando aí enfermidades dentro da gente. Quem é que quer ficar doente? Conscientemente. Se eu te perguntar, você quer ficar doente? Claro que não. Só que aí a consciência que nós temos que ter é que nós estamos gerando as nossas enfermidades por causa do que nós estamos carregando. Por isso a importância do perdão.
né? O perdão é para mim, sabe? Não é para absolver o outro. É para me liberar para o futuro. É para me liberar dessas enfermidades. É para que eu possa seguir em frente. E muitas vezes, a maioria das vezes, a gente fala que perdoou. Eu atendo muitas pessoas. Não, mas já perdoei. É passado, já passou, ficou lá atrás. Falar. Só que o mais importante é o corpo. Porque o corpo sente. A tua alma está sentindo aquilo ainda. Inconscientemente você não perdoou. Você pensa que perdoou, mas ainda não perdoou. Então é preciso um processo aí mais profundo para que você possa perdoar, tanto no falar quanto no teu sentir. Porque o que mais importa não é o que você fala, é o que você sente. Você fala, eu perdoo. Mas aqui dentro, você ainda lembra. Se você lembra, dói. Você ainda fica culpando o outro pelo que ele te fez. Se isso está acontecendo, significa que você ainda não perdoou. Você deseja que essa pessoa reconheça o erro. Se você está com esses sentimentos ainda, significa que você ainda está presa naquela situação. Então a gente tem que ter muita atenção aqui. Libera, simplesmente libera. Perdoar, né, não é esquecer, não é fingir que nada aconteceu, não é ter que conviver com aquela pessoa. Sabe? Perdoar é liberar. Você libera primeiro a tua vida para você seguir e acaba liberando aquela pessoa também, porque quem somos nós, né? Para ficar prendendo alguém ou para não liberar esse perdão. Nós também erramos, nós também pecamos. Eu falei isso para um atendimento que eu fiz, que era um relacionamento de irmãos, que não se falavam. E aí a pessoa não queria perdoar o irmão. Ele pediu perdão, olha isso. Várias vezes ele pediu perdão, pediu desculpa por algo que ele falou. Mas a irmã não liberava aquele perdão. Aí eu peguei e falei para ela, falei, então vamos refletir aqui. Alguma vez na vida você já falou mal dele? Ela falou, falei. Falei, então. E por que ele não poderia ter falado mal de você? A gente precisa raciocinar um pouco. Porque às vezes a gente está cobrando do outro o que eu mesmo faço. Às vezes você está cobrando do outro que você naquela situação teria feito. Então, precisa essa reflexão. Parar de apontar o dedo e olhar com mais profundidade e perguntar, será que eu não teria feito a mesma coisa? E quem sou eu para não liberar esse perdão? Porque eu preciso do perdão de Deus todos os dias. Porque nós somos seres humanos e nós somos falhos. Então eu estou pedindo perdão para Deus todos os dias. E se Deus está me perdoando diariamente, Deus perdoa cada um de nós. Então, quem sou eu, sabe, para não perdoar o outro? Eu sei que tem situações que é difícil, né, meninas? É muito grave da gente liberar esse perdão. Só que a gente tem essa consciência que o perdão é para eu poder seguir em frente. Não é para eu conviver com aquela pessoa, né? Ou ficar em paz com aquela pessoa. A gente libera a pessoa dentro da gente, para que a gente possa seguir. Né, meninas? Sim. Queria ressaltar aqui, Val, que você trouxe ali, né, agora, que às vezes a situação é tão grave, gravíssima, né, que a gente olha e fala assim, poxa, a gente, racionalmente, a gente não consegue, né, eu já passei por situações muito doloridas, né, de demorar décadas. E eu achava que eu tinha perdoado, só que eu não queria ouvir a voz da pessoa, eu não queria ver a pessoa, eu não conseguia ficar no mesmo ambiente que a pessoa, eu não queria falar sobre o assunto. Então, que depois de uma década, eu fui entender que eu não tinha liberado o perdão. Verbalmente eu falava que eu tinha perdoado, mas o meu corpo sentia que o perdão ainda não tinha sido liberado, né? Como você falou, a gente trabalha com um processo que a gente vai lá, né, na raiz da dor, né? O que o seu corpo sentiu naquele momento, daquele impacto emocional. E é possível a gente ressignificar aquela história de vida, né? Para que esse perdão seja liberado das suas células, não só de palavras, né? E quem somos nós realmente, né, Val, para não perdoarmos se a gente precisa do perdão divino todos os dias, né? E eu mesmo sendo cristã, eu verbalizava que eu tinha perdoado, mas o meu corpo não tinha, né? Eu precisei passar por processo terapêutico para acolher as minhas emoções, me auto-perdoar por ter demorado tanto tempo para não ter liberado o perdão, tomar aquela consciência, né, que eu não sabia que existia, né, essa raiz ali de dor dentro de mim.
E não é fácil, é um desafio, a gente precisa querer perdoar. Perdoar é escolha, né? Fácil não é. Realmente não é fácil a gente liberar perdão para aquela pessoa que nos feriu. A gente quer fugir da cena, né? Fala assim, eu não quero, né? E tem um segredinho aqui, né? Que muitas pessoas acham que perdoar é você continuar vivendo ali, aceitando, né? Concordando com o ato da pessoa. E não é. Como a Val falou, né? É você liberar você daquela dor. É sobre você. É mais sobre você do que sobre o outro, né? Eu tiro isso de mim, eu abro a janela para que isso escorra, né? E essa água passa, encontra um caminho, né? A ferida pode estar ali, a cicatriz vai estar ali, a história vai, não tem como apagar a história do que aconteceu, mas é possível, dentro de um processo terapêutico, a gente acolher nossas emoções, né? E liberar aquela dor da nossa célula, da nossa história de vida. E a gente olhar para a história, contar a história sem chorar, sem ressentir, sem remoer, sem ruminar, né? Então, é um processo tão lindo que eu falei, meu Deus, por que eu demorei tanto tempo, né? E volta e meia a gente fala assim, puxa, outros impactos vão acontecendo. E se a gente não tiver essa consciência, né, esse autoconhecimento de que eu preciso ser liberta disso, eu não consigo liberar o outro, né? Como tem sido para vocês de ir por aí com seus atendimentos, com as suas experiências de vida? Então, o que eu vejo que a pessoa que ela, né, que nem o caso da cliente que fala que não quer liberar perdão e a pessoa tá pedindo perdão, ela sente uma satisfação da pessoa estar se humilhando. E ela quer que a pessoa sofra, porque tem um sentimento de vingança. Eu quero que o outro sofra porque eu sofri. Então tem lá no fundo um sentimento de que se ela se dá mal, eu fico de boa, fico bem, porque ela vai sentir a dor que eu sofri, sabe? Então, assim, não é compensatório a gente querer que o outro sofra o que a gente sofreu, sabe? Essa sensação de vingança, esse desejo de se a outra pessoa tá pedindo perdão, aí que eu não vou perdoar mesmo, aí que eu vou dizer que eu não vou perdoar mesmo. Como se isso fosse redimir a pessoa. Como se o meu perdão fosse redimir o erro que ela cometeu. E não é isso. Não é que ele se limpa do erro cometido, do que fez, né, para outra pessoa que a fez sofrer. Não é isso, não redime ninguém. O perdão não redime o outro, e sim solta essa corrente que eu tô arrastando o outro comigo. Eu arrastando esse peso comigo, sabe? E também não é para esquecer o que a outra pessoa fez. Porque quando a gente esquece, a gente fica mais vulnerável a que a pessoa faça de novo. Entende? Que não é passar uma borracha, vamos esquecer o que aconteceu, vamos passar uma borracha nisso. Não é isso também, porque a gente aprende com as nossas vivências. E se a gente passa um gel do esquecimento ali, a gente está evitando de aprender e de aproveitar a sabedoria que as circunstâncias podem nos trazer se a gente para refletir, para acessar mesmo essa consciência do que aquilo veio me ensinar, né? Porque tudo é aprendizado, gente. Tudo a gente pode acessar mais conhecimento, mais aprendizado. E se pergunte, porque as perguntas que a gente faz, lança, né? O que eu preciso aprender? O que essa circunstância veio me ensinar? Faça esse tipo de pergunta que a consciência faz um download pra gente acessar mesmo, sabe? Todas as vezes que acontecem esses ciclos repetitivos, não é por acaso. É como eu falei no começo, é uma prova de recuperação. Todas as vezes que eu não aprendi o que aquilo veio me ensinar, uma nova prova será lançada. Vamos aprender na primeira, né? Que eu acho que é mais fácil. Mais rápido. Né? Mais rápido. A Vanessa tá contando aqui pra gente que ela percebeu nela que não consegue mais conviver com aquela pessoa que causou um sentimento de dor. Não consigo ser a mesma mais com a pessoa. E tá tudo bem. Você não precisa ser a mesma com a pessoa que te feriu, sabe? O que você não pode é, tipo,
alimentar o ressentimento. Mas, tipo, a pessoa te tratou mal e te humilhou, por exemplo, e você vai ficar lá toda cheia de love, toda amorosa com a pessoa, também não faz sentido, sabe? No meu entendimento, o amor, o perdão, os sentimentos bons que a gente desenvolve no nosso coração, né? Em relação à humanidade, não até especificamente um ser ou outro, são para o nosso bem. E quando o nosso coração está cheio de amor, de sentimento, compaixão, benevolência, de aceitar que todo mundo somos fracos e erramos, né? Sem ficar culpando, porque não existe o culpado, gente. O que é muito importante entender que não há uma vítima e um vilão. Há uma chave e uma fechadura. As duas pessoas se encontram por vibração para terem um aprendizado ali em relação àquilo. Então, a gente se coloca naquele lugar para o aprendizado. Isso tudo inconsciente. Então, não dá para ficar culpando o outro, se colocando no lugar de vítima, de que, fulano me malgou, me maltratou, me traiu, me matou, e não, mata não, enfim, me maltratou, me rejeitou, e essas coisas. Não adianta se colocar no lugar de vítima, porque não há vítima e vilão, há com sincronicidades. Os dois se atraíram para viverem aquela experiência juntos e os dois aprenderem juntos. Só que o que acontece? As pessoas não param para refletir qual é o ensinamento que aquilo veio nos trazer. E aí que tá o que faz com que a gente se repita essa prova de recuperação. É uma coisa, né, meninas, que a gente precisa refletir, vocês que estão aqui conosco, né? Toda vez que a lembrança vem acompanhada de dor, porque quando você não perdoa, toda vez que você lembra, aquilo vem carregado de dor. O corpo reage como se estivesse vivendo aquilo de novo. Por isso que as pessoas ficam doentes, porque as consequências vão vir da ansiedade, irritabilidade, uma tristeza persistente na vida da pessoa, e ela não entende o porquê. Aí traz dificuldades de confiar, porque o que você viveu com uma pessoa e não curou, você vai levar para os outros relacionamentos. Olha isso. A gente tem que curar o que a gente viveu para a gente não replicar com as outras pessoas. Vai gerar aí uma baixa autoestima. Olha quanta consequência isso está gerando de algo que você insiste em carregar. E você vai sabotar os seus relacionamentos. Porque, como eu falei, inconscientemente você vai levar para o outro relacionamento, vamos lá, que seja de amizade. Você vai levar para uma nova amizade o que você viveu com a Kelly e não curou. Você vai levar para um relacionamento amoroso, eu vejo muito isso, porque eu trabalho com casais. As pessoas têm algum problema, né, no relacionamento, foram magoadas, foram feridas e não curou. Ela segue a vida, né, vai construir ali um novo relacionamento, conhecer outra pessoa. Só que inconscientemente ela leva tudo aquilo que ela viveu para o outro relacionamento. Por isso vem os ciclos. Ela vai repetir o padrão, porque ela não curou. Então, principalmente em relacionamentos. Se você teve algum trauma, teve ali alguma ferida, se cure antes de ir para outro relacionamento, para que você não venha replicar isso e entre num ciclo repetitivo na sua vida. Gente, isso aqui é muito sério. É muito sério, é muito importante a gente entender isso. Depois que eu entendi isso, a minha vida transformou. Porque eu não fico mais arrastando essas situações. Eu não fico mais arrastando. É uma metáfora, né? É como se você tivesse uma mochila cheia de pedras. Vamos imaginar aí na sua mente, você que está aqui na live. Imagina você com a mochila nas suas costas agora, cheia de pedras. É esse caso aí que eu falei, da pessoa que eu atendi, que não queria perdoar o irmão. Ela estava com essa mochila cheia de pedra, mas ela queria que ele sentisse o peso. Não, ela que está sentindo, porque ela que está carregando. Porque muitas vezes, quando a pessoa fere a gente, ela seguiu a vida dela, ela nem lembra, sabe? Ela seguiu a vida dela, ela está leve, ela está tranquila. Eu que estou carregando aquilo, eu que estou ferida, eu que estou com aquele punhal dentro de mim. E eu que estou carregando essa mochila. Então pensa aí, se você não está carregando essa mochila hoje, cheia de pedras, e querendo que a outra pessoa sinta esse peso por você. É o que a gente falou.
Aí a gente, naquela sentimento de vingança, olha isso. Aí o negócio começa a ficar mais profundo. Né? Porque o sentimento de vingança é algo muito profundo. E o que eu desejo pro outro volta para mim. Né? É isso. Você tá desejando para aquela pessoa, só que aquilo vai e volta, vai voltar para você. Por isso que a gente tem que limpar, sabe? Ter pensamentos bons, eliminar tudo que é negativo de dentro da gente. Porque não existe o eu, existe o nós. Né? Tudo que eu faço tem a ver com eu, com a Gi, com vocês que estão aqui. Sendo bom ou sendo mal, todos vão ser reverberados por o que eu faço. Todas as pessoas. Então, pare de olhar só para você e olhe para o todo. Olhe para o todo. Imagina, eu fazendo um monte de coisa ruim, a Gi, a Cissa, imagina como é que fica o mundo, né? Só de coisas ruins, só de pensamentos ruins. Agora, se eu começo a transformação em mim, eu decido seguir minha vida leve, sem esses pesos, sem mágoa, sem ressentimento. Eu estou leve, eu estou livre. E é isso que eu vou passar para outras pessoas que eu encontrar. Porque quem está ferido, fere. Aí, gente, por isso que a gente está nesse mundo. Porque as pessoas estão todas feridas, todo mundo carregando uma dor, e eu vou ferir o outro, e ferir o outro. Onde que eu passo, eu estou ferindo, e está todo mundo ferindo todo mundo. Onde que a gente vai parar desse jeito? Onde que a gente vai parar? Então pense nisso, se você não é essa pessoa que está levando também essa faca, sabe? E ferindo as pessoas ao seu redor. E você mesma, né? Porque primeiro é em nós, né? Nós nos ferimos com essas dores. Nós nos ferimos por não liberar o perdão. Como eu falei, o perdão, ele não absolve o outro. Ele libera você. Quando a gente pensa nisso, o perdão muda. Não estou absorvendo, não estou falando que ele está certo, não estou falando, né, que está tudo bem. Não, foi muito ruim o que ele fez, não está certo, eu não aceito. Só que eu perdoo. O perdão, gente, é interno, é nos sentimentos. É aqui, ó. Por isso que nós trabalhamos na terapia, a gente tem uma sessão, né, de liberar perdão. Eu trabalho com desbloqueio emocional, onde a gente libera esse perdão na mente da gente e no coração. Isso numa sessão. Você não precisa nem falar com a pessoa. Olha isso. Somente numa sessão você consegue liberar esse perdão para a pessoa e para você. Sem você falar com ela, sem você precisar entrar em contato com a pessoa. Então pense nisso, se você não está precisando aí, liberar perdão. E às vezes é uma coisa simples, tá? Que a gente fala perdão, aí pensa, né, que é uma traição, algo grave. Mas muitas vezes são coisas pequenininhas que nós estamos carregando. E de pouquinho em pouquinho, essas coisinhas estão enchendo aí seu copo. E você está transbordando, né, meninas? Uau, que coisa poderosa. E olhem só, as meninas estão aqui aquecidas, né, nesse movimento aí interno, né, Val, que você acabou de falar. Tem muitos comentários, não sei se a gente vai dar conta de responder todos, posso né? Responder a Van? Tem. Então, eu queria dar um feedback rapidinho para essa pergunta da Van, e já te passo, Gi. Ela fala assim, enquanto a Val estava falando, veio aqui, né? Eu estava olhando para a resposta, para a pergunta dela, né? Muitas pessoas não sabem que o perdoar não é você ser obrigado a conviver, viu, Van? Ah, mas fulano é assim, é o jeito dele. Ah, perdoa, perdoa, perdoa. Perdoar não é você ser o capacho da pessoa. Ih, não tô te ouvindo. Travou? Travou. E voltou. Acho que entrou ligação aí, né? Voltei. Então, não é você se permitir a pessoa pisar em você. Lembra que é sobre nós? Eu sei que a pessoa me feriu. Agora, eu tomo a decisão de liberar ela da minha dor, que ela me feriu. Eu aprendi com a circunstância e eu posso não confiar e não dar espaço para ela sentar na minha história mais. Mas ela está perdoada para ir seguir a vida dela. Acontece muito isso no meio cristão. Eu processo a fé cristã evangélica e eu ouço muito dos tradicionais que dizem: ah, mas Jesus manda perdoar 70 vezes 7. Tem que perdoar 70 vezes 7, sim, mas você não tem que abrir a porta da sua casa para essa pessoa que te feriu sentar na sua mesa. Entendeu? É diferente, né, Val, da gente falar: olha, eu perdoei. Você, tipo assim, você sabe que eu vou ferir, eu vou ser contundente porque é necessário, tá, gente?
Se você sabe que tem um abusador, que já abusou de 1000 crianças, você abriria a porta desse abusador para o seu filho de 4 anos sentar no sofá com ele? Quem aqui faria isso? Ninguém é louco de fazer isso. A dor emocional é muito sincera, é muito forte, gente. Não é porque não sangrou no físico que não doeu. Ah, Cícera, mas você falou de uma coisa muito drástica, né? Mas acontece uma traição, por exemplo, né? Ah, mas fulano me traiu, a amiga entrou em casa, eu vou perdoar e vou abrir a porta de novo. Não é sobre você, o perdão é sobre você. Mas o comportamento dela não tem como você mudar. Sim. A pessoa vai ter que escolher viver uma nova filosofia de vida, fazer as escolhas dela. E a gente não tem como mudar isso, né, meninas? Ninguém muda ninguém. Eu gosto muito da frase do psicólogo Carl Jung, que ele fala assim, ninguém muda ninguém. A não ser nós, com muito esforço, mudamos a nós mesmas. Com muito esforço. Então, nós precisamos nos esforçar para liberar perdão. Liberar perdão não é fácil, né? Não é fácil. Se fosse fácil, assim, a gente falava, nossa, né? Eu demorei décadas. De verdade, 4 décadas para liberar perdão para o meu pai biológico. E eu achava que estava tudo bem porque eu era uma cristã, e eu perdoei em Cristo Jesus, tá tudo bem. Mas eu não queria falar, não queria olhar para minha história, chorava, tinha dores, medos, porque tinha um rastro marcado de um abandono dentro de mim. A gente está falando de dor, de ferida de alma, e alma é onde moram nossas emoções. Então a gente tem que falar, é como se fosse o removedor da sujeira, né? Tem coisas que saem com detergente. Tem coisas que precisa de uma cândida. Agora fizeram uma nova fórmula, né, meninas? Minha filha falou que é água quente com outra substância. Então, dependendo da ferida, vai ter que usar o material certo. Uhum. É sobre isso, viu, Van? Pronto, Gi. Mas você sabe que a Van tá dizendo aí que... Ah, mas eu vim... Deixa eu voltar aqui, que eu tenho mania de... Meu pensamento é muito rápido e eu já tô cortando as frases e começando a outra. Desculpem. É porque assim, a Van tá falando pro povo, fala assim, releva, né? Porque é o jeito dele, é como a pessoa é e tal, não sei o quê. Tudo bem, você pode relevar, né? A pessoa pode ser o que ela quiser, né? A gente não pode mudar o que a outra pessoa é e como ela quer viver a vida dela. Mas a gente tem que fazer assim, ó, escuta aqui, comigo não. Comigo você não fala assim. Comigo você não me trata assim. Entendeu? E aí a pessoa vai deixar de conviver com você. Você vai privar ela do seu convívio porque ela não sabe te tratar como você aceita ser tratada. Entendeu? Como você aceita ser tratada. Então, a gente precisa dar limites para a pessoa. Ela pode ser o que ela quiser. Se ela quer ser grossa com todo mundo, tá tudo bem. Se ela quer humilhar Deus e o mundo, tá tudo bem, mas comigo não. Mesmo. Vocês entenderam que é sutil o negócio? É muito... Você precisa aprender a se posicionar. Eu vim desse lugar, tá? Eu achava que não podia me posicionar, a pessoa é assim mesmo, não sei o quê. O dia que eu falei comigo, não. É que a pessoa entendeu rapidamente. Não é que ela acatou, não é que ela acatou facilmente, é porque, se vocês observarem, as pessoas, é natural do ser humano, vai testar até onde você aceita. Vai te testar. Você vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando. Então, já fala no começo, gente. Já fala na primeira, comigo não. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ambientes de palavrão. Nunca gostei. Minha mãe vinha, ela não deixava. Ela dizia, dentro de casa, da nossa casa, não aceito. Então, era muito enfatizado isso. Não aceito e não aceito. E eu trouxe isso pra mim. Eu não aceito conviver em ambientes de palavrão. Aonde eu entro, cessa. Por quê? Porque a pessoa sabe. Para eu estar ali naquele ambiente, não tem palavrão. Se tiver palavrão, eu não vou falar assim, olha, não fala palavrão na minha frente. Eu não vou falar isso, eu só dou minha meia volta, me mando dali. Na surdina, não precisa cena. Não precisa fazer cena, você entendeu? Você só sai pela tangente, aí se vier te perguntar, ok, mas se não vier te perguntar, segue tua vida. E você vai ensinando como você quer ser tratada.
Então, assim, ninguém fala palavrão na minha frente. O ambiente que eu chego muda o clima. Meu cunhado, o meu cunhado que é uma figura, ele fala, a Gia é delicadinha, não pode ser grosseiro. Eu não aceito grosseria, entendeu? Quando eu aprendi que era só dar o limite, minha filha, a vida ficou tão mais fácil. Deixa eu ler aqui. Ela tá dizendo obrigada. Obrigada a você, meu amor. Eu consigo, basta. Isso, mas ainda não sei o que faço com o que refletiu em mim, o que levo aqui dentro. Talvez seja, eu não libero o perdão para me libertar mesmo. Sim. Evan, sabe o que acontece? O ressentimento é um veneno que você toma todo dia achando que vai envenenar o outro. E aí o que acontece? São as suas células que ficam doentes, tá? Se você for ver lá na metafísica da saúde, a causa base de todos os cânceres, qualquer parte do lugar, é mágoa. É a má água. Entendeu? Então, assim, quer ficar doente, amiga? Pensa sobre isso. Não é mais leve a gente esquecer essa pessoa? É porque a gente acha injusto. Não é injusto eu perdoar como se a gente fosse a justiceira, né? A juiz. Eu sei que a gente sente isso, que é injusto a gente perdoar a pessoa pelo que ela fez, porque não é justo que ela se livre dessa causa, né? Desse feito. Não é isso. É a gente que fica limpa, livre, leve e solta. É isso aí, meu amor. É isso aí. Estou É bom adoecendo. você contribuir para você. Olha isso. Estou adoecendo, é verdade. A gente adoece a nossa alma, gente. Olha que tema importante aqui para todas nós, né? Eu digo para nós também. Essa consciência, a gente está evoluindo a todos os dias. E o verdadeiro perdão é isso. É soltar o passado. É uma decisão de interromper o sofrimento. Interromper o seu sofrimento hoje. Sim. Pensando no seu futuro. É deixar de carregar dívidas emocionais. Que a gente vai acumulando essas dívidas emocionais. Perdoar é encerrar ciclos. Você vai encerrar aquele ciclo doloroso para criar um novo ciclo de paz, de amor. Você vai criar isso. Como a Gi falou, se posicionando a partir de hoje. A gente precisa se posicionar. A gente precisa falar. Eu não aceito isso, isso me machuca. Muitas vezes a gente vai aceitando também muitas situações. E isso vai só aumentando, né? E quando a gente vê, a gente perdeu ali o freio disso. Né? Não tem mais como frear. Então, quando nós perdoamos, nós recuperamos a nossa energia emocional. Olha isso. Retomamos a nossa autonomia. Isso é muito importante. Deixamos de ser reféns do passado. Olha lá, vamos ver. Agora, deixa eu ver esse comentário aqui. A Ciomara falou um negócio aqui importante. Que ela ainda sente dor, ela estava conversando com o marido e isso ainda dói, e ela chorou e até começou a se tremer. Amiga, quando a gente está assim, que sente isso muito forte no corpo ainda, só de lembrar no que aconteceu na sua história, você sente isso muito forte em você ainda, é muito importante fazer um processo terapêutico que trabalhe nessa neuroplasticidade, viu? Porque tá muito forte, e aí vem, né, muita ansiedade, vai acabar progredindo para uma doença psicológica. Então é melhor você trabalhar isso urgente, viu? A Josi tá agradecendo, se trata e se cura, é libertador. Obrigada, Josi. Olha, gente, que forte, né? O perdão é o melhor presente que nós podemos nos dar, não é pro outro, é para nós. Deixa eu ver se eu consigo terminar aqui. Na minha infância, fui abusada pelo meu avô. E eu não conseguia liberar o perdão. Olha isso. Desejava até a morte. Olha isso. E aqui é um caso muito grave, né, meninas? Essa questão de abuso. E é o que a gente está trazendo aqui. Claro que a gente não vai dizer que isso está certo. Claro que a gente não vai apoiar uma pessoa que abusa. Nunca a gente vai fazer isso. Mas não é pela pessoa. Eu vou liberar esse perdão porque eu quero seguir em frente. Numa questão de abuso, gente, se a pessoa não libera o perdão, ela vai levar para uma vida. Isso vai impactar seus relacionamentos. Ela não consegue se relacionar. Eu atendi uma mulher que passou 40 anos
por causa de um abuso com o pai. Ela foi abusada na infância pelo pai. Isso foi um atendimento que eu fiz. E ela casou nova, tinha ali anos de casada. Ela já tinha 60 e poucos anos quando ela veio se atender comigo aqui, passar pelo processo. Ela tinha 40 anos de casada. Nunca sentiu prazer com o marido dela. E não sabia por quê. Porque ela amava ele, eles se davam bem, ele era maravilhoso. Só que não conseguia sentir prazer, ela não sabia como. Ela descobriu na terapia. Ela não sentia prazer por causa do abuso que ela teve na infância. Foi lindo o processo dela, ela passou pelo processo. Imagina, com 60 e lá anos, voltou a sentir prazer, desejo. Então isso é muito grave. Como eu falo, não é pelo outro, é por mim, porque eu preciso viver, eu preciso ser feliz. Não é esquecer. Eu vou liberar isso aqui internamente dentro de mim e vou seguir, porque eu preciso me relacionar, eu preciso ser feliz, eu preciso viver essa vida abundante. E essas mágoas sujam a nossa alma, gente. Por isso que a Cícera trouxe a questão, né, das pessoas que estão na igreja e muitas vezes, eu perdoei e isso e aquilo. Só que é algo mais profundo. Ela ora, ela está na igreja, ela serve na igreja. O espiritual dela, ela está trabalhando. Só que a alma dela está suja, está impregnada dessas sujeiras emocionais. E quando a alma da gente está suja, por mais que a gente ore, por mais que a gente esteja na igreja, olha isso, você não consegue acessar profundamente o espírito que está dentro da gente. Por causa dessa sujeira, dessas mágoas. Por isso Deus falou pra gente, perdoa. Porque Ele sabe, perdoa. Deus falou, perdoa, não sei quantas vezes. Perdoa. Porque se você não perdoar, você vai ficar presa e você não vai conseguir acessar o que eu coloquei dentro de você. Porque com todos esses sentimentos ruins, como você vai acessar o Espírito Santo que está dentro de você? O amor de Deus que Ele colocou aqui, está lá dentro de mim esse amor. Como eu acesso o amor se eu estou com ressentimento, com mágoa, com raiva, com ódio? Não tem como. Então pense nisso. Somente a oração não vai te ajudar aqui. A oração ela é muito importante, ela faz parte do processo. Só que além de orar, eu preciso passar por esse processo de limpar a minha alma para que eu possa seguir em frente e acessar esse amor de Deus que está dentro de nós. Porque esse amor que está aqui é que vai me ajudar a liberar esse perdão sem ficar julgando o que a pessoa fez, né? A pessoa, aí não é um problema nosso, né? Ela vai ter as consequências dela. Isso não diz respeito a mim. E eu não tenho que ficar desejando a ela que ela sofra. Porque o que eu desejo pro outro volta para mim. Então, simplesmente libera, solta, olha para frente, segue em frente, deixa o passado lá, sem dor, sem mágoa, e olhe para o seu futuro, porque ele é glorioso e só depende de você. Estar limpa para viver tudo que Deus já preparou para você. Para vocês todos e para nós que estamos aqui. A Josi tá atizando aí o que você falou, viu, Val? Que ela tá dizendo que ela se julgava muito porque ela vai à igreja e não conseguia liberar perdão. E ela sempre orou para Deus tirar aquilo dela, mas que ela só liberou de fato quando passou pelo processo terapêutico. Sim. E ela é psicóloga, tá vendo? A gente camadas diferentes, né? O espiritual, o emocional, o físico, são dimensões do nosso ser humano, não é? Tá mais que claro, né, meninas, que a gente tem áreas para ser cuidadas, né? A dimensão do ser humano precisa ser olhada, né, com todas as ferramentas necessárias. Quando a gente quebra a perna, a gente vai para o ortopedista, né? Agora, quando a gente tem uma dor emocional, a gente fica escondendo, dizendo que tá tudo bem, já perdoei. E aí a Josi traz aí esse testemunho lindo, né? De que, olha a história dela, gente, que impactante, né? E o processo terapêutico libertou ela. E foi o processo profissional? Não, foi Deus dando a luz e ela aceitou, né? Passar, confiar num profissional de saúde mental e emocional para curar essa dor emocional dela, né? Gente, falta, a gente tem que bater nessa tecla. Por isso que nós estamos aqui, né? Todas as quintas-feiras, trazendo essa luz, né? Como a minha amiga Gina fala, né, Val? Acendendo um pouquinho a mais de luz, né? Em cada mulher que passa por aqui, né? Você que vai assistir posteriormente na gravação, né? Comenta essa live se faz sentido para você. Comenta a palavra perdão.
né? Não dá pra gente ler todos os depoimentos, porque a nossa hora já tá acabando, mas tem relatos aqui Nossa, incríveis. passa rápido, né? Não dá. Mas comenta depois lá na gravação que a gente chama você. Chama a gente no direct, né? Chama a gente Boa. lá posteriormente, tá bom? Temos grupo de acolhimento mais tarde, às 14 horas, né? Ajustamos o Sim. nosso horário aí no meu período de férias. Vamos permanecer nesse, né, Gi, né, Val? Vamos Às ficar às 14 14. horas para todo mundo, né? Dá para almoçar, descansar uns minutinhos, né? E bora lá para o acolhimento. Você que falou agora, eu não lembro o nome dela. Eu não sei se você é dos nossos grupos de A acolhimento, né? Josi, eu nunca vi a Josi por lá. Você tá no nosso grupo, Josi? Não é essa aqui, ó. SECS. A Ciomara também não sei. Silmara. Eu não sei, Silmara, se É, você já está no nosso grupo, sinaliza aqui. Se não, vai lá na nossa bio, acho que no meu, na Gi, na Val. Tem o link sim. do grupo Círculo de Acolhimento. Entra lá, esteja com a gente, tá bom? Entra no grupo, meu amor. A gente Isso. tem o grupo de transbordo, de acolhimento. Todas as quintas-feiras a gente tem nossa reunião online pelo Google Meet. A gente coloca lá no grupo nosso o link dessa reunião, tá bom? E aí você consegue ter esse acolhimento, porque a gente também precisa de acolhimento, viu, meu amor? Você é profissional Todas aí. nós. Vem na Mas somar nós com a gente, precisamos. Josi. Vamos juntas, Josi, somar com a gente. Meninas, eu Você quero também não fechar. tá, Ciomara? Olha, a Ciomara também não tá. Já Então, entra, né? entrem no nosso grupo aí. Obrigada por vocês estarem por aqui. É sempre bom essa partilha, essa troca nos comentários para enriquecer ainda mais a nossa entrega, porque aí a gente direciona para vocês essas respostas. E aí lá no nosso grupo, pode entrar, fica à vontade. Nós recebemos todas as terapeutas, psicólogas de braços abertos por lá também, tá bom? Sim. E a reflexão, né, amiga? As perguntas aqui que a gente separou, né, para as meninas, os sinais são bem claros, né? Se a gente for ver os depoimentos, pena que não fica lá na gravação, né? Mas todas sinalizaram aí que rastro, né, de dor, de ressentimento que causou na vida delas, e muitas feridas ainda abertas, sangrando, né? E vamos descrever aqui para as mulheres que vão assistir posteriormente os sinais de que você precisa de cura emocional para liberar esse perdão, né? Boa. Você ainda pensa frequentemente no que aconteceu? Sabe aquele pensamento que tá ali? Puxa, fulano fez isso. Aconteceu. É um sinal de que você não se libertou. Não, esse ciclo não tá fechado, tá aberto, precisa de cura. Ainda sente raiva, como a Gi falou, né? Eu bebo aqui o veneno e espero que o outro morra, né? Então, eu tô com raiva, não vou liberar o perdão, não vou. Eu quero que ele sinta o que eu tô sentindo. Não vai sentir, minha amiga. Não vai sentir, ele não vai sentir isso. É você que tá sentindo, né? A sua célula tá sofrendo, né? É o seu coração que tá aí, né? Ardendo ali, todo espinhoso, né? Pode até desenvolver uma doença cardíaca, né? Um sistema imunológico, né? Cai e você acaba tendo aí doenças autoimunes, por exemplo, né? Ainda deseja que a pessoa reconheça o erro. Fica esperando, falando, ele tem que reconhecer que errou. Ele não vai reconhecer. A não ser que ele queira reconhecer, ou ela queira, né? Não vai. É você que tem que dar o passo para trás. Esperando. Colocar a barreirinha e falar assim, olha, aqui você não passa como a gente falou, olha, daqui para trás. Você precisa colocar esse limite, né? Ainda revive mentalmente aquela situação. Eu fico pensando e sentindo como a Josi falou, né? Ela orava, ela estava na igreja buscando a Deus, mas ela não conseguia perdoar e por isso ela se sentia mal. Até ela passar por um processo terapêutico e conseguir se libertar daquela dor, porque é uma ferida aberta, né? Então eu quero dizer para vocês todas, né? Para as minhas amigas e para as mulheres que vão assistir posteriormente, estão aqui, comentaram já essa live, né? Sintam-se acolhidas, né? Todas nós, eu já senti muita dificuldade de perdoar. Hoje se torna mais leve, mas eu não digo que é fácil, tá? Como a Val falou, a gente tem uma sessão que fala sobre perdão e liberação emocional, que a gente vai lá na alma e mexe na ferida para limpar. E a gente não quer mexer em ferida. Mexer em ferida dói. Né? Mas se a gente almeja a cura, você precisa limpar. Você precisa limpar essa ferida. Sabe os acidentes? Eu sou da área da saúde, né, da área da enfermagem. O que acontece com um acidente? O paciente chega lá, um acidente de asfalto. A primeira coisa que é feita antes do curativo é a limpeza desse ferimento. Para impedir que micro-organismos externos invadam a corrente sanguínea e causa ali uma infecção generalizada. Ele pode morrer não só por conta da laceração, da abertura da ferida, mas por conta do que entrou dentro. Olha isso. Dói e você precisa lavar.
pro bem daquele paciente. Dói na alma, né? A pessoa tá lá com aquela dor, eu tô fazendo bem. Isso encoraja a gente a limpar a ferida, porque a gente fala assim, se eu deixar esse micro-organismo aí, essa pessoa pode morrer de infecção generalizada. Por mais que doa, precisa limpar. E a gente não deixa você no sofrimento, né? A gente trabalha com um processo terapêutico que a gente leva você para revisitar a sua ferida. Mas você não precisa ficar lá. É para curar. Para nunca mais, né, doer. E você poder contar a sua história e viver aí a vida abundante que Deus tem para todas nós, né, meninas? Gratidão, E deixa viu? eu falar para essas meninas preciosas, você que tá aí sentindo culpa porque você não consegue perdoar, por favor, não é esse o nosso propósito aqui. A gente veio te mostrar o caminho. Mas se você ainda não consegue, e isso tá te maltratando também, você sabe que você precisa, mas você não consegue, repita para você mesmo. Aos poucos eu reconheço a necessidade de liberar o perdão. E repita, até que você aceite que essa necessidade, tá? Mas sem culpa, entende? Porque a culpa vai só te maltratar. Tá bom, meus amores? Sobre isso, né? Eu quero deixar aqui para essas mulheres, né, uma reflexão final aí. Nós somos 3 esferas: corpo, alma e espírito. O corpo a gente cuida se alimentando e exercitando. O espírito orando, estando na igreja. A alma é limpando e curando as suas dores e as suas feridas. Muitas vezes está faltando aqui, ó, curar sua alma, para que essas 3 esferas juntas, alinhadas, você possa seguir em frente. Então, olhe sempre para as 3 esferas, corpo, alma e espírito, e cuide de cada uma delas. Não foque apenas em uma ou em 2. Nunca esqueça a sua alma, porque a partir dela é que você vai liberar aí, seu espírito vai liberar esse amor de Deus dentro de você para avançar e ser feliz aí, viu, meninas? E gratidão, meninas, por estar aqui mais uma vez com vocês. Vocês que estiveram aqui com a gente, compartilhe essa live com outras pessoas, porque é muito importante esse tema, vocês viram. E, não consigo, eu percebi que eu preciso liberar esse perdão, mas eu não consigo, sozinha. Estamos aqui, somos 3 terapeutas. Nós trabalhamos com este processo de liberação emocional, liberação de dor, cura de ferida emocional. E eu gosto de trabalhar assim, cuidando do corpo, alma e espírito. É os 3. Na terapia a gente cuida das 3 partes, tá? Então é um processo lindo, né, que a gente faz de alinhamento dessas 3 esferas. Então, se for necessário, necessário, procure uma de nós aí para você avançar aí nesse processo, viu? Maravilha, meninas. Gratidão mais uma vez aí. Retornando aqui de coração quentinho. É maravilhoso ouvir vocês, partilhar com vocês, né? Aprender juntas, né? Com a Val, com a Gi. Ouvir vocês, cada depoimento cura a gente também, né? Aponta para nós uma certeza de que nós estamos no caminho certo, né? Levar uma mensagem de cura, apontar caminhos para que outras mulheres saiam desse lugar de dor e sofrimento, né? E eu quero terminar aqui, encerrar com uma frase, né, que a gente separou por aqui, nas nossas pesquisas, né, que o perdão, ele não apaga a cicatriz, mas ele impede que a ferida continue sangrando, né? Então, gratidão, minhas amigas. É maravilhoso. Eu perdi a frase. Gratidão. Eu perdi a frase, travou para mim. Travou para você? O perdão, o perdão, ele não apaga a cicatriz, mas ele impede que a ferida continue sangrando. É isso vai ter aí. marcas ali, mas não vai estar sangrando, vai estar perdendo, e outra coisa, o perdão não é fraqueza, tá, meus amores? Pensem sobre isso. Que linda! Olha, tem alguém aqui que falou que não sabia que tinha todas as quintas. Todas as quintas nós estamos por aqui às 9 horas da manhã. Sejam bem-vindas nos próximos encontros. Vamos preparar uma nova série de live, né, meninas? Para as próximas entregas, se Deus quiser. Fiquem aí quentinha, vamos se aquecer para mais tarde. Um beijo, Deus abençoe a vida de cada um. Feliz manhã. Tchau, meus amores. Até mais tarde, 14 horas na sala de acolhimento. Logo mais.